Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 73. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial. Hoje comigo, nesse mês, a gente convida o Gustavo Kataguiri, que é o sócio responsável pela estratégia Total Return. Hoje é vou pegar uma cola aqui, 8 de outubro de 2025, são exatos 4 horas e 34 minutos da tarde. Como a gente sempre faz aqui, a gente abre o espaço falando de cenário, a gente quebra em bloco internacional, depois na parte local. Em seguida, a gente fala da performance dos fundos, falando dos destaques. E nesse mês, como é a estratégia do Kataguiri, a gente discorre um pouco mais sobre a estratégia Total Return. Kata, vamos falar aí um pouquinho do mês passado. A gente pode até entrar um pouquinho também já nesse mês aí de outubro. Como é que você pode resumir a parte internacional? E aí, pegando aqui um pouco do que a gente falou no podcast anterior junto com a Aranha, onde a gente fala que a gente segue aí um filme do fluxo global, né? Essa questão aí do dólar fraco, que isso veio, pelo menos aí até num passado recente, aí, impulsionando os mercados emergentes, e aqui a gente fazia parte desse contexto. Como é que você pode falar o mês passado, os principais destaques, e se teve alguma alteração importante aí que vale mencionar? Assim, acho que desse lado do cenário internacional a gente segue vendo esse cenário de dólar fraco, onde até o Fed iniciou o corte de juros, né? Que a gente vinha comentando ao longo do ano, que esses eram dois dos principais drivers aí para mercados emergentes ao longo do ano, né? Esse aquecimento do dólar e seguido do início do ciclo de corte de juros. E esse cenário tem beneficiado os mercados emergentes como um todo, né? Assim como aquele cenário da economia americana indo relativamente bem, principalmente a parte ligada à inteligência artificial. A gente vê aí diversos anúncios de investimentos relevantes aí no setor e isso puxando essa parte de tecnologia ali da Nasdaq, né, da S&P. E aí, quando a gente veio para a parte local, a gente teve um mês aí, acho que positivo, né, para os ativos de risco de uma maneira geral. Eu imagino que boa parte aí disso segue pela justificativa do cenário internacional aí que a gente discorreu. E à medida, obviamente, que o tempo vai passando, né, o investidor local, que acho que é quem dá um peso muito grande aí para essa questão eleitoral, começa a se questionar, enfim, em que momento isso vai entrar no preço. E acho que teve um outro ponto também que chamou a nossa atenção aqui, que eu vi vocês falando aí nas reuniões, que é alguns dados da atividade doméstica mostrando uma desaceleração bem perceptível aí quando a gente olhava tanto do setor aí de crédito dos bancos, quanto o próprio segmento varejo e economia doméstica como um todo, né? Assim, não, bem colocado. Se por um lado o mercado brasileiro e todos os emergentes continuam se beneficiando dessa diversificação dos Estados Unidos, né, desse dólar mais fraco, por outro, a gente também começa a ver que a economia local começa a dar sinais de enfraquecimento. E aí alguns setores, vestuário, por exemplo, alguns setores que a gente está vendo uma desaceleração mais significativa, começam também a performar um pouquinho pior, né? A gente sempre vê essa correlação também de revisão de earnings, né, com a performance das ações, que é um outro driver recorrente, que no passado recente, de forma geral, as revisões têm sido para cima, mas acho que a gente vai começar a entrar num ciclo onde terão setores que vão começar a apresentar decepção de resultado, que até o ponto que leva a gente a acreditar que o Brasil também vai seguir esse movimento dos Estados Unidos de começar a cortar os juros, né? Mas uma coisa que também acho que acaba decepcionando um pouquinho o mercado e gerou certa volatilidade, em vez do corte ser no final deste ano, como a curva e o mercado chegou a precificar, deve acontecer no início do ano que vem. Do ponto de vista prático, para a gente aqui de bolsa, não faz tanta diferença assim, né? Se é 1, 2 meses para lá ou para cá que começa o corte,
Mas isso gera um pouquinho mais de volatilidade, né? Ainda mais quando junta com um outro ponto que é cada vez que passa, né? Agora a gente já está um ano das eleições de 26, esse tópico tende a ficar um pouco mais relevante, mas a gente vê aí nas pesquisas que o governo atual tem fechado um pouco do gap que perdeu principalmente aí no início do ano, no PIX, né? Inclusive nas camadas mais baixas, que ele perdeu um apoio que historicamente ele sempre teve, e com receios de mais medidas populistas, né, seja desde os R$5.000, tarifa do ônibus, etc., o mercado está tendo uma pequena realização adicional, que na minha visão especificamente ainda não muda o filme, né? Acho que até os sinais que a gente vê que o Centrão acabou desembarcando desde o início do ano, né? São vários os sinais que a gente pode mencionar. E que ele também seria o freio desse governo para não dar tanto orçamento assim, para que esse governo gaste num ano eleitoral, né? Então, no final do dia, tudo isso para dizer que eu, particularmente, ainda continuo acreditando que aquele famoso 1/3 que decide as eleições do país tende a mudar o que estão demandando do governo, né? A própria questão de corrupção, que não era um tema tão importante nas pesquisas, né? As preocupações dos eleitores começam a voltar a ser. Então, ainda continuo acreditando que a gente vai ver uma mudança política no futuro, assim como tem acontecido ano passado e tem a acontecer esse ano em alguns outros países aqui da América Latina. Tá bom, legal. Bom, quando a gente chegar aqui no Total Return, eu vou fazer algumas perguntas aqui conectadas à carteira, obviamente, mas também um pouco assim com relação à tua percepção de assimetria e oportunidade no mercado de ações. Vamos começar aqui falando dos fundos. Então a gente começa pelo Multi-Capital Equity Hedge. Ele fechou aí o mês passado com menos 0,87 contra um CDI de 1,22. No ano foi para 7,03 contra um CDI de 10,35 e em 12 meses 4,5 versus um Ibovespa de 13,34. O fundo ele fechou com uma exposição bruta, ou seja, pares aí, parcela comprada mais vendida, em 155%, uma exposição líquida até que veio caindo aí na virada do mês, caiu ainda mais agora no início de outubro, mas fechou o mês de setembro aí em mais 4%. Os destaques positivos da carteira foram nos setores de mineração e metalurgia, utilities e infraestrutura, principalmente num par aí que a ponta comprada em Rumo. E a parte negativa, acho que o grande destaque foi na parte financeira lá fora, no setor de tecnologia e no setor de varejo. Já o Multi-Capital FIC-FIA, né, o nosso fundo long only, ele fechou o mês aí um retorno próximo de 0,0, mais 0,10 contra um Ibovespa de 3,40. No ano, 37,16 versus um Ibovespa de 21,58. Em 12 meses, 6,20 versus um Ibovespa de 10,18. O fundo, ele teve até aqui, acho que vale comentar, né? O fundo ele teve uma mudança setorial, acho que importante ali na última semana, que ainda continua, onde a gente vê uma maior assimetria na parte de commodity, e até conectado um pouco ao que o Cata falou, a gente acha que a assimetria diminuiu em alguns papéis da parcela doméstica, então o Aranha aumentou substancialmente aí a participação nas cíclicas globais. Tá? Falando um pouco aí dos destaques do mês, destaques positivos aí, Magalu, Rumo, assim como o Equity Hedge e Localiza. Na parte destaque negativo, Brava aí na parte de petróleo e Eco-Rodovias principalmente. E finalmente aqui falando do Multi-Capital Total Return, ele teve um mês aí de 3,17
em linha aí com o Ibovespa, né, que fechou em 3,40, no ano 29,50 contra um Ibovespa de 21,58 e o yield do MAB de 9,71, e em 12 meses 19,61 versus o Ibovespa de 10,18 e o yield do MAB de 13,09. Cata, como é que você pode resumir aí o mês, algum destaque, se teve alguma rotação na carteira e um pouco aí de perspectiva para o portfólio? Acho que, assim, de forma geral, em época que a gente falou, as mudanças foram concentradas na redução do ciclo doméstico, principalmente em setores e empresas de vestuário, que contribuíram de forma positiva ao longo do ano, principalmente ali durante o segundo e terceiro trimestre. E aí fomos aumentando essa parte de utilities e marginalmente commodities, que são setores que continuam com principalmente utilities, bancos, né? Assim, setores com retorno elevado, conseguem repassar a inflação, bom carrego, dividendo, que se beneficiarão dessa queda de juros e tem pouca elasticidade dessa decepção de PIB que a gente comentou anteriormente, né? Então essa foi um pouquinho da cara do passado e aí no mês passado até teve boas contribuições de empresas que têm até uma exposição maior no mercado doméstico, a própria Localiza, Tenda, além de outras empresas como a Copel, que a gente vem carregando há um bom tempo já e continua sendo a nossa principal posição no fundo. E aí a pergunta que eu queria falar, assim, para a carteira, mas vale para o mercado como um todo, né? A gente vê a B aí, enfim, não mexe, né? O próximo aí de 7, 7,5 até 8, aí o vértice mais curto, né? Uma bolsa, né? Que uma série de papéis aí já andaram, né? Uma Selic aí alta, gorda, né? E de um outro lado, que vocês vêm falando bastante também, que são boa parte aí das empresas, você tem aí bons balanços, empresas que geram caixa e retornam esse caixa para o acionista, né? Como é que você vê hoje em dia esse balanço, né? E aí, que a gente já viu até aqui, e esticando o horizonte para frente, e agora, né, aproveitando, a gente vai começar a ver aí a safra de resultados do terceiro trimestre. Como é que você vê esse combo aí que eu mencionei? Assim, acho que comentando primeiro do passado, depois a gente vai para o futuro, né? Mas acho que, assim, olhando o passado, tem desde o fato de que a B, na virada do ano, tinha uma inflação implícita muito elevada, que tem se ajustado, então isso explica um pouco por que o juros nominal fechou, mas as Bs não andaram, e a Bolsa deu para andar porque também ela, não só no valuation das empresas, né, no que o mercado de ações precificava, não tinha essa inflação tão elevada, mas também as empresas têm entregado um resultado maior e tem toda essa história do fluxo vindo de fora, né, que esse, na verdade, é o verdadeiro e principal ponto que tem feito os ativos aqui no Brasil subir, é o fluxo para mercados emergentes. Eu acho que daqui para frente também, o que acaba acontecendo é que a gente não tem tanto tomador marginal da renda fixa dessas Bs, né? E a questão fiscal fica cada vez mais evidente dos problemas que a gente tem aqui no Brasil. E aí, nesse cenário, não é tão óbvio assim esse prêmio, né? O juros real fechar. Uhum. Então, a velha máxima que a gente sempre teve de, se é melhor ficar na B, que lá vou receber, etc., versus empresas, versus ficar na bolsa, né, de forma bem simplificada e generalista, acho que talvez a gente comece a mudar, porque essa questão fiscal vai continuar e as empresas que a gente consegue investir, que a gente vem mencionando há algum tempo, a Copel, elas estão reinvestindo numa taxa de retorno muito elevada, você compra num preço atrativo, você tem um retorno do dividendo aí muito superior aos juros reais, as empresas repassam a inflação, né? Uhum. Então você consegue fazer uma composição em que você não precisa ficar discutindo tanto esse problema fiscal. Uhum. Inclusive, a história diz que essas empresas de utilities até ganham um pouquinho de dinheiro com essa inflação, né?
Ou seja, a gente provavelmente vai estar numa era, assim, entre aspas, um pouco mais seletiva, né? Isso, daqui para frente. Isso também a gente já viu aqui, né? Assim, nessa primeira pernada da Bolsa, tudo subiu. No beta, né? Isso, beta. Inclusive, alguns ativos que tinham mais beta subiram mais, até, em algumas vezes porque elas estavam mais vendidas, etc., né? E nessa segunda pernada a gente costuma ver uma maior seletividade e o mercado premiando ou penalizando empresas que não entregam. Né? Entendi, tá joia. Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o Motocast, agradecer ao Gustavo Kataguiri pela participação e principalmente a você aí que teve a oportunidade de nos ver e ouvir. Muito obrigado e ótimos investimentos. Obrigado a todos.